RCP Notícias. Em Cabo Verde são 13 horas, Jornal da Tarde. Iniciamos conhecendo os títulos. Boa tarde. O Governo mantém firme propósito de continuidade de melhoria na mobilidade marítima interilhas. No Parlamento, o CID questiona o Governo sobre os transportes, o MPD enaltece crescimento económico e o Governo assegura que tem havido redistribuição da renda. O Primeiro-Ministro responde a críticas do PICV sobre os transportes e diz que um navio é melhor que zero. O chefe do Governo reitera que a construção do novo hospital de referência do país será este ano o início da construção. Continua a guerra de tarifas com a China a impor tarifas de 125% a produtos norte-americanos. As novas taxas norte-americanas a produtos chineses é de 145%. Neste momento. O desenvolvimento de estas e outras notícias já a seguir com o jornalista Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva respondeu aos questionamentos do deputado do PICV João do Carmo, que ontem questionou, entre outras coisas, sobre os fundos públicos e o financiamento do Banco Mundial anunciados para a compra dos 4 navios prometidos e o paradeiro dos mesmos. Questionado na manhã de hoje sobre os navios prometidos e a decisão de se adquirir o chefe do Governo diz que um é melhor que zero. As promessas de 5 navios que afinal vai ser apenas um. Que comentários? Melhor do que zero. Nós prometemos que iríamos fazer aumentar a frota nacional de navios para ligações interilhas. O mercado internacional não tem sido fácil em termos de conseguir comprar navios em segunda mão ou usados. Portanto, nós optamos por construção de raiz. Portanto, se lançar um concurso para a construção de raiz de um barco e logo a seguir lançar mais um concurso para o segundo e serão barcos novos, performantes, adaptados aos nossos mares. O PSV também pediu uma auditoria externa para avaliar todos os montantes que estão a ser investidos na CV Interilhas. O Governo não tem nenhum problema com auditorias. O PSV precisa criar factos políticos. Como já sabe que os barcos vão ser construídos, cria facto político. Agora vem o avião da Guarda Costeira, de certeza absoluta vão colocar defeito. Esse é o problema. O PICV reagiu ontem ao anúncio do Governo sobre a construção de um navio para as ligações interilhas, fazendo várias críticas ao Governo. E o CID pediu hoje esclarecimentos sobre a questão dos transportes marítimos interilhas no quadro do contrato assinado entre o Governo e a CV Interilhas, face aos incumprimentos da empresa, e defendeu a entrega do setor aos armadores nacionais. O CID fez esta abordagem através de uma declaração política no Parlamento, em que criticou a opção do Governo pela aquisição agora de um barco quando a concessionária deveria ter adquirido 5. É um trabalho que está a ser ultimado pelo jornalista Cândido Amorim Fortes. Ainda sobre os transportes, o Governo, através de um comunicado conjunto dos Ministérios do Mar e dos Transportes, assegura que o Executivo mantém firme no seu propósito de continuidade da melhoria da mobilidade marítima interilhas. O setor dos transportes marítimos interilhas em Cabo Verde, acredita o Governo, tem vindo a registrar avanços significativos nos últimos anos, com destaque para a consolidação do modelo de concessão pública, o reforço da frota, a modernização tarifária e o aumento expressivo da procura por parte dos utentes. Entre as prioridades de curto e médio prazo, escreve o Governo, destacam-se o reforço da frequência nas rotas com maior procura, especialmente entre Santiago e São Vicente, a implementação de uma solução com 2 navios operando em sentidos contrários entre as principais ilhas, a criação de condições para intermodalidade entre transportes marítimo, rodoviário e aéreo e a plena operacionalização das tarifas especiais com os devidos mecanismos de validação e compensação. O Governo escreve ainda na nota conjunta dos Ministérios do Mar e dos Transportes, diz que está firmemente engajado na melhoria da capacidade de oferta de transporte marítimo interilhas e que para isso já avançou com um estudo técnico para estabelecer as características do navio mais adequado à realidade de um país arquipelágico, tendo em conta as infraestruturas marítimas e costeiras existentes. Para além do anúncio da construção do primeiro navio, o Governo vai anunciar a construção da segunda embarcação, de acordo com a mesma nota.
A aquisição de navios próprios vai permitir ao governo maior autonomia e uma significativa redução nas indemnizações compensatórias afetadas pelo agravamento dos custos de fretamento nos mercados internacionais. Em relação à concessão, escreve o governo que desde 2019 a concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas, atribuída à CV Interilhas, obedece a regras contratuais públicas e fiscalizadas e que foi criada uma indemnização compensatória transparente e auditada, com o objetivo de assegurar o serviço público nas linhas economicamente deficitárias, ou seja, um modelo utilizado em diversos países insulares. Em relação aos preços, o governo escreve ainda no seu comunicado que, com o novo decreto-lei número 33/2023, Cabo Verde dispõe agora de uma política tarifária clara, moderna e socialmente sensível. O governo recordou no comunicado que entre 2008 e 2015, Cabo Verde registrou 13 acidentes marítimos graves e que, em 2015, a principal operadora de então, a Cabo Verde Fast Ferry, encontrava-se em falência técnica com dívidas superiores a 2,5 milhões de contos e que havia irregularidades nas ligações, dificuldades no abastecimento de bens essenciais e uma frota envelhecida e desorganizada. E diz ainda que a concessão funcional impedia qualquer previsibilidade ou segurança, rebatou então o governo no seu comunicado que chegou à nossa redação há instantes. E o MPD, através de uma declaração política, celebra o crescimento econômico do país em 7,2% em 2024. O crescimento que, na ótica do MPD, contribui para o recuo da pobreza extrema em 2,03 pontos percentuais rumo à sua eliminação. O PICV tem posicionamento diferente, com o deputado Julião Varela a afirmar que o crescimento de que fala o MPD só serviu para ser transferido à TACV e à CV Interilhas, enquanto a população ressente com as sobrecargas fiscais. A UCID diz não ver razões para o MPD estar a gabar-se do crescimento e volta a querer saber por que razão o governo não utiliza os recursos propalados para acudir idosos desprovidos de recursos que até hoje têm apenas 5.880 escudos para viver. O governo sublinha que o crescimento conseguido, na sua perspectiva, tem sido, sim, redistribuído aos que mais precisam e que também pode contribuir para a redução da dívida pública em relação ao produto interno bruto. Tudo isso na declaração política do MPD feita esta manhã, declaração que foi acompanhada pela Joana Lopes. O deputado do MPD, Euclides Silva, celebra o que considera ser um feito ver a taxa de crescimento do país nos níveis de 7,2%, com progressos nos mais diversos setores da atividade econômica. Um crescimento que, no dizer de Euclides Silva, se traduz em resultados concretos, com a taxa da pobreza extrema a recuar a 2,3 pontos percentuais rumo à sua eliminação. Celebramos um feito que foi, para muitos, uma utopia política e econômica. Um crescimento econômico acima de 7% no ano de 2024 e trouxe consigo resultados concretos. Celebramos as vidas impactadas. O crescimento econômico de 2024 foi abrangente e resultado de políticas públicas eficazes e orientadas para o investimento, a modernização e a resiliência dos setores produtivos. Estes resultados demonstram que a estratégia seguida pelo governo, com apoio firme do grupo parlamentar do MPD, está a dar frutos concretos na economia nacional. O desemprego jovem caiu de 41% em 2016 para 22,1% em 2024 e a pobreza extrema já recuou para 2,3 pontos percentuais rumo à sua eliminação. Julião Varela, deputado do PICV, sublinha que, em vez do governo redistribuir os rendimentos, sobrecargos cabo-verdianos com o aumento da carga fiscal, afirmando que esse rendimento vem sendo desperdiçado ao ser canalizado à TACV e CV Interilhas. A MPD consegue ter estado a fazer. Em vez de redistribuir, é ter estado a subcarrega ainda mais, portanto, cabo-verdianos. Com o aumento da carga fiscal, na tudo orçamentos que não aprova ali. Houve aumento da carga fiscal. Ao que nos fala na salário, não te perguntam se aposentados é que cabo-verdianos também. Porque esse tempo é CFR. Quanto de salário que aposentados recebem? O crescimento também é aquele 10 milhões de contos por dia que eles dão na 2018 até a CV, 6 milhões de contos por dia que eles dão até a CV na 2019, 2 milhões de contos por dia que eles estão dando agora, portanto, a CV Interilhas, em vez de colocar ao serviço dos cabo-verdianos, ao serviço de investimentos de país, eles estão a desperdiçar.
Os democratas cristãos, pela voz do deputado António Monteiro, entendem que o MPD não pode ir ao Parlamento festejar com o crescimento em 7,2%, já que não se está perante uma novidade. O crescimento de 7,2% não deveria ser motivo de muita algazarra. O que nós temos é um crescimento médio de 3,8%. Não é novidade. Este país já se acostumou a ter crescimento robustos da economia. As pessoas recebem, as pessoas idosas, 5.880 escudos. Qual a razão se temos uma economia tão robusta e nós não ajudamos estas pessoas? Queremos que a economia cresça, muito mais do que isto, que as pessoas todas sintam no bolso o bem-estar e sintam no estômago também a quebra da fome. O governo, através da ministra Janine Leles, pede para que não fique a narrativa de que não houve redistribuição. Devemos encará-lo como a possibilidade de reduzir a dívida pública em relação ao PIB. Esse crescimento não é tudo, mas representa uma pole position, uma possibilidade de nós crescermos de forma consolidada, não descurando a necessidade da diversificação à economia. Também é preciso dizer, para que não fique a narrativa de que não se redistribui. O ganho tem permitido fazer a subsídio à educação, fazer a isenção de propinas, tem permitido abaixar as tarifas de água e luz, tem permitido rendimento social de inclusão, tem permitido reforço de acesso a medicamentos e várias outras medidas que existem e que estão em execução e que beneficiam milhares de cabo-verdianos todos os dias. Declaração política do MPD hoje no Parlamento e as reações de outros sujeitos parlamentares. E voltamos uma vez mais a falar dos transportes. É que o CID pediu hoje esclarecimento sobre a gestão dos transportes marítimos interilhas no quadro do contrato assinado entre o Governo e a CV Interilhas face aos incumprimentos da empresa e defendeu a entrega do setor aos armadores nacionais. O CID fez esta abordagem através de uma declaração política no Parlamento em que criticou a opção do Governo pela aquisição agora de um barco quando a concessionária deveria ter adquirido 5. O Cândido Amorim Fortes acompanhou e tem os detalhes. O CID começou por dizer que os sucessivos governos posteriores ao advento da democracia não conseguiram montar um novo sistema regular e eficiente para a unificação do país depois da desconstrução da frota de marinha criada nos primeiros anos do pós-independência que garantia a ligação marítima entre as ilhas e com o exterior. Critica a opção do governo de, num espaço de 30 dias, recuar no apoio que vinha disponibilizando aos operadores nacionais na criação de uma alternativa e logo depois privilegiar um concurso internacional que culminou em 2019. O contrato então assinado prevê que o Estado cabo-verdiano pague a Cabo Verde Interilhas o montante de 12 milhões de contos num período de 20 anos, com contrapartidas, salienta o deputado João Santos Luís, como a aquisição de 5 navios novos que, no entanto, a empresa não cumpriu. Todos os cabo-verdianos se lembram das situações anormais que envolveram o concurso internacional do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Carga. Hoje, passados 6 anos, somente um navio novo, Chiquinho, que liga São Vicente e Santo Antão. O Governo, ao constatar o incumprimento da Cabo Verde Interilhas, ao invés de resolver o contrato, anunciou em julho de 2022 a revisão do contrato, assinado em 2019, tendo assinado uma adenda ao contrato a 15 de janeiro de 2023. Tendo o Sr. Primeiro-Ministro assegurado que, doravante, os problemas da ligação marítima interilhas ficariam resolvidos. O Sr. Primeiro-Ministro prometera, na altura, mais barcos. Era o início de um rol de hesitações incompreensíveis em pôr cobro aos incumprimentos da empresa concessionária por parte do Governo, diz João Santos Luís, que critica a decisão tomada no passado dia 8 pelo Executivo de adquirir um navio através da Enapor. Questiona-se as razões que impedem o Governo, perante tamanho incumprimento das cláusulas contratuais por parte da concessionária Cabo Verde Interilhas, de tomar medidas que se impõem. Assumir através da Enapor a aquisição de uma unidade flutuante, roll-on-roll-off, pelo valor inicial de 25 milhões de dólares, quando se sabe que o país paga um subsídio mensal de mais de 700 mil contos a esta mesma concessionária, é incompreensível e inadmissível. Os nossos armadores, com uma linha de crédito de mais de 2,8 milhões de contos, garantirão, com navios apropriados e custos controlados, a fiabilidade
das ligações marítimas entre nossas ilhas. A teimosia em manter a decisão suscitará dúvidas que deverão ser dissipadas. A UCID reitera por isso que a Procuradoria-Geral da República haja no quadro do contrato assinado com a Cabo Verde Interilhas e salvaguarde os interesses da nação. Nas reações, o deputado Abrão Vicente avançou dados que mostram os bons resultados da CV Interilhas e criticou a ausência de avaliação do processo de reconstrução que o governo encetou desde 2016. Quem paga pela ausência de transportadores? Há ou não há ligação? Há alguma ilha que neste momento passe 45 dias sem uma ligação marítima? Aumenta 112% o número de passageiros transportados entre 2015 e 2024. Não passa de 770 mil para 1.500.000 por ano. Crescimento de 96% de carga movimentada. No mesmo período, de 800 mil para 1.600.000. Por seu lado, o PAICV declarou-se satisfeito com a declaração da UCID e anunciou que vai pedir a criação de uma CPI no Parlamento para investigar o negócio. A CVI tem um volume de negócios X. O governo de Cabo Verde lhe transfere mais de metade do seu volume de negócios. Isso é um negócio de loucos. Portanto, dada a forma que este negócio está a tornar, o PAICV anuncia que na próxima sessão parlamentar vai pedir a esta Casa a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os meandros deste negócio. A resposta do governo veio da parte do Ministro dos Transportes e Turismo, José Luís Sá Nogueira, que anunciou as prioridades para os próximos tempos e fez uma avaliação positiva do setor dos transportes marítimos interilhas. Prefiro falar no presente e no futuro do que estar a falar no passado. Mas se tiver que falar no passado, também o farei. O setor do transporte marítimo e interilhas em Cabo Verde tem vindo a registrar avanços significativos, com destaque para a consolidação do modelo de construção pública. Entre as prioridades de curto e médio prazo destacam-se o reforço da frequência nas rotas com maior procura, especialmente entre Santo Antão e São Vicente, mas também Santiago, Boa Vista, Sal, São Nicolau. Ao longo do debate desenrolou-se uma discussão entre os partidos com assento parlamentar sobre os méritos ou não méritos da xenofobia em privilegiar investimentos estrangeiros versus o antipatriotismo de se afastar os operadores privados cabo-verdianos do setor dos transportes marítimos interilhas. Obrigado, Cândido Amorim Fortes. Quando são 13 horas mais 17 minutos, vamos agora ao encontro do José António dos Reis do Parlamento. O José António que acompanhou tudo aquilo que aconteceu na Casa Parlamentar esta manhã. José António, boa tarde. Conta-nos. Boa tarde, Anatólio. Boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Anatólio, dizer que depois das declarações políticas e do período de questões gerais, iniciou-se, ou melhor, deu-se continuidade à discussão na especialidade da alteração ao Código Eleitoral, a quinta alteração ao Código Eleitoral, um diploma que possui 437 artigos e no período da manhã os deputados ficaram no artigo 117. Portanto, ainda faltam muitos artigos a serem analisados durante esse período e será a sessão retomada a partir das 14h45. Durante o período da manhã, uma das preocupações, um dos debates que aconteceu no quadro desta discussão na especialidade tem que ver com o afastamento das câmaras municipais, portanto, do processo de votação antecipada, mas também no que diz respeito aos pedidos para reuniões e, enfim, questões que acontecem durante o período eleitoral, que a oposição quer que as câmaras municipais sejam afastadas desse processo e que, portanto, os delegados da CNE ou a CNE de modo geral tenha mais autoridade no que diz respeito às decisões. De um modo geral, essas pretensões não passaram porque também o governo e também o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia consideram que é preciso dar benefício de dúvida às instituições da República, nomeadamente à Câmara Municipal enquanto órgão, portanto, do poder, do governo, e, portanto, que não há motivos para tanta desconfiança. Portanto, de resto, prosseguiu-se normalmente algumas correções ali e acolá. O debate, então, na especialidade, no que diz respeito à alteração
a quinta alteração do Código Eleitoral vai prosseguir no período da tarde. Como já dissemos, o diploma tem 437 artigos e até este momento os deputados, os sujeitos parlamentares de modo geral, estão neste momento ou já aprovaram o artigo 117, mas pelo meio também ficaram suspensos alguns artigos. Era isso que aconteceu durante o período de questões, ou melhor, durante o período da ordem do dia. Jornal da Tarde, Rádio Cabo Verde, quando são 13 horas mais 20 minutos. De Santo Antão, chega-nos a informação de que no Planalto Leste algumas localidades vão completar 3 vezes sem água na rede de distribuição. Os moradores pedem a resolução do problema. Arlísia Rodrigues tem os detalhes. As zonas de Água das Caldeiras, Ribeirão Fundo e Lombo Figueira estão há bastante tempo sem água na rede. Segundo informações da empresa Águas de Santo Antão, responsável pelos setores de água e saneamento na ilha, há uma equipa no terreno para repor a normalidade e que a demora tem que ver com a falta de materiais no mercado local. A RCV foi ouvir os moradores que estão descontentes com a situação. Há 3 meses sem água por aí. Não vai usar água e vai ficar na cova. Pagar frete de carro, comprar aquela água, que se nesse não dá água. É isso. Pois assim está a resolver a gente. Nós é de zona também. Nós não tem água, não tem que vai comprar na cova. Mas não vai comprar na cova, não tem que ter dinheiro. O que não vai comprar? Moda, lá naquele buraco lá assim te dá um bocadinho de água. Mas o que? Nós é que vai para o trabalho, nós quando não vem, se calhar não puder pinhar um plástico de água. Então, se não tem dinheiro para comprar na cova, não te ficar sem água. O delegado municipal do Planalto Leste, Manuel Delgado, diz que desde que tomou posse encontrou o problema e que tem feito de tudo para a sua resolução. Desde 29 de janeiro, mostra a situação lá de SPROC, até me perguntar-me inteira a saber quem quer de integridade tudo lá, mas depois dizem que empresas como foi criada a empresa de águas em Santo Antão. Então, me interessa a saber dessa situação. Eles era a empresa que tinha o COVID e tudo coisa, é a empresa que te trata. Então, me entrar em contato com os diretores, perceber que quer visita. E desde a data, tentar dar fala para espiar em que situação não ficar. Os nossos entrevistados pedem ainda a reparação do sistema de bombagem de água naquela região, que, segundo explicam, é bastante deficiente. Esse canal de água de lá de baixo, tu vê aquele cozinhar de água, aquela pessoa que tinha naquela pontaria de baixo, nós de riba não dá água. E só dali também, ó, que a água vai para baixo, nessa rua de baixo, pois bem que essa, aquela outra pessoa, tudo aquela rua bem tinha, esse do último, outro tinha, outro está seco. Então eles têm que mudar o sistema, assim. Eles têm que compor tudo direito. Para nós tudo tinha água. Saiu da rede com custo mariote. Eu botei os contadores, botei abrir água de 6 ou 20. Então vamos dizer, se a comunidade da Planalto de Leste, Água de Caldeira, não são abandonadas. Chamam ainda a atenção para um buraco aberto no meio da estrada pela empresa há algum tempo e que tem colocado em perigo a vida das pessoas. E médicos especialistas cabo-verdianos e americanos juntam-se hoje da praia numa reunião científica sobre a integração da robótica e inteligência artificial na saúde. Um passo tecnológico que Cabo Verde não deve desperdiçar, visando a melhoria da qualidade na prestação dos cuidados de saúde, sugere o representante da Sociedade Médico-Cabo-Verdiana Americana, Júlio Teixeira. E se não tem a oportunidade de dar saltos mais grandes, mais para frente, a introdução de robóticas e inteligência artificial abre oportunidades para Cabo Verde tomar vantagem de nossa diáspora global, de a participação de médicos de forma à distância nas nossas atividades clínicas e ter um impacto na pacientes cabo-verdianos e na Cabo Verde. Um repto de que o primeiro-ministro partilha. José Luís Correia Silva acredita que a introdução da robótica e da inteligência artificial na saúde vai permitir uma melhor intervenção médica mesmo nas localidades mais remotas. E a robótica, a inteligência artificial é um grande instrumento, uma grande ferramenta para isso acontecer. Mas isso vai exigir que possamos avançar ainda este ano com o 5G, que vai permitir com que a operacionalização da inteligência artificial e da robótica seja, de facto, uma realidade mais evidente.
Outra realidade anuncia o primeiro-ministro é o início da construção ainda este ano do Hospital de Referência em Santiago, uma infraestrutura que, sublinha, vai ajudar a estancar a saída de pacientes para se tratarem no estrangeiro, além de disponibilizar mais valências. Estou a falar de serviços especializados de oncologia, cardiologia e neurocirurgia. Portanto, serão os modos iniciais e depois vai sendo desenvolvido à medida que as especializações também forem ser desenvolvidas em Cabo Verde e à medida que formos avançando na qualidade dos nossos serviços. Todos os estudos do projeto estão já concluídos, devendo as obras do novo Hospital da Praia começar ainda este ano. Anúncio do primeiro-ministro feito à margem do simpósio sobre a introdução da inteligência artificial na saúde que decorre hoje na Praia, um trabalho do jornalista Carlos Aboris. Representantes do governo e dos 7 sindicatos dos profissionais da saúde reuniram-se hoje com o objetivo de consolidar e alinhar as etapas finais da implementação do plano de cargos, funções e remunerações da classe. O ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, garantiu ainda que até segunda-feira o governo vai enviar aos sindicatos os projetos de diplomas que formalizam os compromissos assumidos, permitindo a verificação da conformidade com os acordos previamente estabelecidos. A meta é ter os documentos finalizados e aprovados em Conselho de Ministros até o final do mês de abril, conforme Eurico Monteiro. A Ednea Barros tem uns pormenores. Por parte dos profissionais da saúde, Tito Rodrigues, porta-voz dos 7 sindicatos, destacou que o encontro foi uma nova oportunidade para reiterar preocupações antigas, mas, segundo o representante sindical, o governo assumiu agora compromissos com prazos mais apertados. Mas o acordo não é novo, nós não tratamos nada de novo. O que foi tratado aqui é o que tinha sido tratado e acordado em 24 de janeiro de 2025 e que nós voltamos a pedir ao Governo que cumpram os prazos quando forem estipulados. O Governo deverá nos enviar o projeto para publicação já na segunda-feira. Relativamente à carreira de técnicos de diagnóstico e terapêutica, nós devemos dar o parecer num prazo de 7 dias, e isso garantimos que vamos dar. Em relação ao PCFR de auxiliares de saúde, o Governo deve apresentar-nos na próxima semana o projeto do PCFR. Em relação ao PCFR do INSP, é uma questão que tem que ser clarificada até finais de abril de 2025. Em relação a pendências antigas e situações de precariedade laboral, o Governo e os sindicatos concordaram em criar uma comissão conjunta para rever casos específicos com apoio técnico do Ministério da Saúde e do Ministério da Modernização do Estado. Eurico Monteiro diz que se assumiu o compromisso mútuo para concretizar os acordos já firmados e garantir melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde, já com previsão de datas para conclusão. Dizemos que até ao final, portanto, deste mês de abril, prestamos tudo para poder estar em condições, recebendo as respostas no prazo de uma semana, nós estaremos, portanto, em condições de apresentar os diplomas do Conselho de Ministros e fechar, digamos, o assunto completamente, ficando as pendências agora para, portanto, as comissões. E, portanto, nós também, o nosso compromisso é até maio, nós termos completamente a regularizar a situação dos precários na nossa administração direta, ter a situação dos precários também na nossa administração indireta, nos institutos, de uma forma geral, ter regularizada e disponibilizar o nosso apoio aos municípios para, digamos, a regularização. Quanto à questão do PCFR nos municípios, não há outra solução que não seja, de facto, aplicar aquilo que está consagrado na lei. A reunião com os 7 sindicatos dos profissionais da saúde também contou com a presença do vice-primeiro-ministro Olavo Correia e do ministro da Saúde Jorge Figueiredo. Continuamos ainda a falar da saúde. É que durante uma semana o Hospital Regional de São Francisco de Assis da Ilha do Fogo acolheu uma missão médica norte-americana. A equipa realizou dezenas de cirurgias, reduzindo assim a lista de espera do hospital. O Hélcio Andrade tem outros dados. A equipa é constituída por 7 profissionais de saúde, incluindo cirurgião, anestesista, pediatra, enfermeiras, auxiliar de cirurgia e uma médica de clínica geral. A missão médica cabo-verdiana-americana começou no dia 5 de abril e durante uma semana foram realizadas 17 grandes cirurgias, além de pequenas intervenções e consultas de clínica geral. Uma iniciativa que, segundo o diretor clínico do Hospital Regional São Francisco de Assis, Dionísio Cimedo, veio ajudar na redução da fila de espera que estava um pouco sobrecarregada.
Não temos uma espera significativa, mas cirurgias maiores do que a fase, à volta de quase 2 dezenas. E o que fica são casos mais leves que é possível fazer localmente. É uma cooperação muito interessante e muito bom para o fogo, tendo em conta algumas carências que não tinha pacientes com quadro clínico que precisavam de uma intervenção maior e fogo que terminou condições. Então foi nesse âmbito que eles daram aquele apoio aí. Já agora, quase todo ano está bem. Há várias valências que nos solicita. Não só cirúrgico, mas também na parte clínica, para delegacias, de fazer parte da região sanitária Fogo Bravo, pesar no apoio. 2 dos profissionais que integraram a equipa são de origem cabo-verdiana e a vinda da missão médica resultou de um esforço conjunto entre o hospital e o Dr. Júlio Teixeira, que é médico cirurgião nos Estados Unidos. Em nome do grupo, Elizabeth Teixeira afirmou que o balanço da missão foi extremamente positivo e ficou o compromisso de regressar mais vezes para apoiar o hospital. Corre muito bom. Do trabalho muito bom com o grupo que trabalha ali na sala de operação. Tratando uma família que tem plano de vir para trás em novembro. Nós é um grupo que tem uma importância em ajudar Cabo Verde. Nós temos raiz ali, mas qualquer outro que está bem, para ver de maneira que é tratado ali, ou modas que Cabo Verdeanos tinham, está bem com muita vontade para poder ajudar. Tudo escrevem para trás. Além da realização das cirurgias, a missão médica também doou materiais cirúrgicos para o bloco operatório e nos próximos dias o Hospital Regional São Francisco de Assis receberá outra parte que ficou retida na cidade da Praia. Missão médica norte-americana ajudar então a reduzir a lista de espera no Hospital São Francisco de Assis da Ilha do Fogo com a realização de dezenas de cirurgias. E a Associação dos Professores Católicos de Cabo Verde reuniu-se com o Presidente da República para apresentar as suas atividades, objetivos e preocupações. Para o corrente ano letivo, o encontro abordou desafios como a imigração massiva de famílias e a necessidade de apoio para projetos educacionais, buscando o apoio da mais alta magistratura do país para a concretização dos seus projetos educativos. A Dina Almeida conversou com os responsáveis da associação e tem aqui os detalhes. A imigração massiva de familiares, um fenómeno que tem dificultado o trabalho dos professores em todo o país devido à ausência dos pais no acompanhamento dos alunos, é uma das preocupações levantadas pela presidente da Direção Diocesana dos Professores Católicos de Cabo Verde, Adelaide Pinto, após o encontro com o Presidente da República. Acontece em todos os concelhos e todos os dias os professores estão a deparar com situações que não conseguem responder da melhor forma por causa da ausência dos pais. Da forma como as coisas estão a caminhar, podemos ver, porque neste momento há turmas que começaram com 30 alunos que já estão a caminhar para 25, 24 alunos. Estão a perder alunos todos os dias. E depois do final do ano letivo, para o próximo ano, nós não sabemos como é que isso vai continuar. A associação busca igualmente o apoio da presidência para a implementação de um projeto que visa auxiliar as crianças em situação de vulnerabilidade. Num dos encontros, verificamos que em vários núcleos os professores têm crianças que passam por várias dificuldades. Crianças órfãos e não só, temos crianças também que estão na rua, crianças de rua e na rua. Essas crianças queremos fazer alguma coisa, já elencamos várias ideias, já fizemos o projeto. Agora precisamos de apoios para podermos pôr esses projetos na prática. O Presidente da República comprometeu-se a dar visibilidade às preocupações apresentadas pela Associação para que estas se transformem em pontos da agenda pública. Afinal, o desenvolvimento é um ato de cultura. Precisamos elevar e aumentar o capital social nas nossas ilhas, nas nossas comunidades, no nosso país, para podermos ser não só material, como espiritualmente mais desenvolvidos. A Associação dos Professores Católicos, que está presente em todos os concelhos de Santiago e com representações no Sal, São Vicente e Santo Antão, tem como meta futura ter uma representação nacional com núcleos em todos os concelhos do país e atualizar o estatuto.
E já ultrapassamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 34 minutos, alguns segundos mais, e a Câmara Municipal de Porto Novo promoveu ontem um encontro de socialização visando a auscultar a comunidade desportiva sobre a localização do polo desportivo coberto a ser construído naquela cidade. Uma matéria que tem dividido a opinião dos porto-novenses, porém, a Presidente da Câmara, Elisa Pinheiro, admite que será uma decisão ponderada. O Augusto Oliveira conta-nos o porquê. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Porto Novo foi palco de amplo debate sobre a questão da localização do novo polidesportivo coberto. A edil porto-novense Elisa Pinheiro diz que a decisão não poderá ficar apenas do lado da Câmara, pelo que entendeu ser de justiça ouvir todos os agentes desportivos. Os posicionamentos, sim, dividem-se. Há quem defende que devemos pensar no presente, ou seja, no hoje, mas também a quem que considera que devemos pensar no presente e também no futuro. Também é unânime que, neste momento, temos de tomar uma decisão muito ponderada, tendo em conta que precisamos mesmo de vender Porto Novo. E podemos vender Porto Novo através da cultura, através do desporto e também através da visibilidade que também queremos que as pessoas tenham de Porto Novo. A decisão ainda não está tomada, mas Elisa Pinheiro deu a entender que a construção do polidesportivo poderá ser deslocalizada em vez de ser projetado onde está localizado o recinto 5 de Julho. O sentimento de pertença cultural, a essa afetividade ligada ao recinto 5 de Julho, que é algo que nos habituamos a ele, é algo que faz parte da nossa história e por isso que há sempre essa divisão. Nós queremos manter também o nosso recinto 5 de Julho, porque se formos construir o polidesportivo em cima, ou seja, demolindo o nosso recinto 5 de Julho, também ficamos com falta de espaços para realizar outras atividades, nomeadamente culturais, tendo em conta que nem sempre o piso também do polidesportivo coberto, ou seja, tem de ser um piso que realmente possa dar resposta a todas essas atividades, não só desportivas, mas também culturais. Quanto ao financiamento, aquela autarca garante que há via aberta para uma linha de crédito, via banca, em torno dos 160 mil contos para a construção da infraestrutura desportiva. Há via aberta para um crédito via banca, ou seja, onde há uma empresa que foi à banca com a garantia do Estado, ou seja, do Governo de Cabo Verde, onde poderá sim haver já o desbloqueio da verba do crédito. No entanto, neste momento é de mais de 160 mil contos, ultrapassa os 160 mil contos, mas, no entanto, a partir do momento que o valor for desbloqueado e o polidesportivo for construído, quem vai assumir os custos, ou seja, o pagamento, é o Governo e a Câmara Municipal também do Porto Novo. A Presidente da Câmara Municipal, Elisa Pinheiro, no final do encontro da socialização com a comunidade desportiva sobre a localização do polidesportivo de Porto Novo. E a Câmara Municipal de São Filipe entregou um cheque de 50 mil escudos à Associação Académica do Fogo pelo título conquistado na Taça da Ilha. No mesmo encontro, entregou a segunda tranche do subsídio anual aos clubes que participam nos campeonatos regionais de futebol da primeira e também segunda divisão. A Anabela Varela tem os detalhes. A entrega aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Filipe. As equipas do primeiro escalão receberam a segunda tranche, ou seja, 50% do apoio anual concedido pela autarquia. 50 mil escudos às equipas do primeiro escalão e 37.500 às do segundo escalão. Durante o encontro com os dirigentes desportivos, o presidente da Câmara, Nuias Silva, concedeu ainda um cheque de 50 mil escudos à equipa da Académica vencedora da Taça Fogo 2025. Durante o encontro, Nuias Silva destacou os esforços da Câmara para apoiar o desporto, mas reconheceu também que os recursos disponíveis ainda não chegam para cobrir todas as necessidades dos clubes. No entanto, garantiu que no próximo ano a Câmara terá condições de aumentar os apoios, pois a maioria das infraestruturas desportivas estarão concluídas, libertando mais recursos financeiros. E a ideia é consolidando que os investimentos na infraestruturação esse ano bem passa algum de que os recursos que não poupa devido à conclusão de que as obras ali não também transferir para bem ajuda clubes e equipas na componente mais a nível de organização de clubes
e organização de equipas e componente de formação. Formação quer na área de arbitragem, nas várias modalidades, quer formação também a nível de dirigentes, de equipa técnica, de organização, para que equipas pudessem estar melhor preparado em termos de gestão desportiva. Silva garantiu que 2025 será um ano de viragem no futebol, pois o estádio 5 de julho deverá ser inaugurado ainda este ano. Tudo leva a crer que no ano do cinquentenário da independência de Cabo Verde inauguraremos o novo estádio 5 de julho. E vem a calhar mesmo no ano que combina com 5 de julho, o cinquentenário da independência de Cabo Verde, e ficará marcado de forma indelével no próprio estádio essa homenagem a 50 anos de independência de Cabo Verde. O presidente anunciou ainda a realização da Gala Municipal do Desporto em novembro para homenagear os melhores do ano e reconhecer o trabalho dos clubes. E o Clube Mindelgina quer introduzir a aeróbica para competição em São Vicente, em parceria com a Federação Portuguesa de Ginástica, dá início no próximo dia 16, uma formação de 4 dias ministrada pela treinadora Bruna Coelho, que vem a Cabo Verde acompanhada da Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, Milo Rodrigues. Conta-nos os detalhes. O Mindelgina quer reativar e desenvolver a aeróbica para competição em Cabo Verde. Eduardo Vasconcelos destaca que essa iniciativa surge das relações de amizade entre os clubes e as federações. Foi, digamos, um clique que surgiu de uma conversa amiga com a vice-presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, até vai acompanhar a treinadora, porque ela, como diz, é uma forma de eu conhecer Mindelo. Portanto, são nessas bases que nós apostamos e vamos apostar forte para ver se realmente desenvolvemos a aeróbica de competição dentro deste trabalho durante a próxima semana. Um dos primeiros passos será estabelecer parcerias com profissionais qualificados, oferecendo treinamento de alta qualidade e incentivando os mais pequeninos à prática regular desta modalidade. Porque a aeróbica de competição? Nós, durante muitos anos, trabalhamos a rítmica, já temos a ginástica rítmica competição, mas quanto a mim é necessário dar um up à ginástica e também para as pequenas ginastas e adolescentes que não têm aquela apetência para a rítmica, manuseamento dos materiais, e entrosar dentro do programa de ginástica rítmica, que também cada vez é mais exigente, então achamos que a aeróbica podia ser mais uma disciplina para abarcarmos mais apetências, mais talentos dentro da ginástica. Todos os clubes de ginástica do país vão participar do curso. As atividades vão culminar com um festival de ginástica no sábado, 19 de abril. Vamos ter um Gym Fest para demonstrarmos os trabalhos do clube que vem da praia, porque eles já fazem aeróbica de competição internacional, que é o Clube Acroarte, que vai estar aqui conosco, e então vamos ter o prazer de mostrar Mindelo justamente ginastas que já fazem competição. Porque nós vamos entrar agora na aprendizagem, mas os ginastas que estão dentro do Clube Acroarte já saem, já vão para o Campeonato da África e estão a vir recentemente de França, num campeonato em aeróbica de competição. Treinadores dos clubes de ginástica cabo-verdianos recebem capacitação em ginástica aeróbica. O curso, intitulado AeroKids, é desenvolvido pela Mindelgina em colaboração com a Federação Portuguesa de Ginástica. Estamos na reta final deste jornal. Falemos ainda do tarifaço que tem mexido com o mercado financeiro internacional. É que a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China está a agravar. A China vai aumentar os direitos aduaneiros sobre todos os produtos norte-americanos para 125% a partir de amanhã. A nova taxa corresponde agora ao chamado nível recíproco imposto pelos Estados Unidos às importações chinesas, embora a China tenha afirmado que não irá aumentar mais. Se contarmos os direitos aduaneiros que os Estados Unidos impuseram
impuseram anteriormente à China. A taxa atual sobre os bens importados é de 145%. Mesmo que os Estados Unidos continuem a impor direitos aduaneiros mais elevados, tal deixará de fazer sentido do ponto de vista económico e tornar-se-á uma anedota da história da economia mundial, afirmou o Ministério das Finanças da China num comunicado. É que com o atual nível de direitos aduaneiros não há aceitação do mercado por os produtos americanos exportados para a China. Se os Estados Unidos continuarem a jogar o jogo dos números dos direitos aduaneiros, a China vai ignorar este facto. No entanto, se os Estados Unidos insistirem em continuar a infringir substancialmente os interesses da China, a China vai contra-atacar resolutamente e vai lutar até ao fim, assegurou o Ministério das Finanças da China. As tarifas dos Estados Unidos sobre a maioria das importações chinesas chegaram aos 145%, de acordo com as autoridades norte-americanas. Numa longa publicação na sua própria rede social, Donald Trump disse que a decisão de impor a taxa adicional se deveu a uma falta de respeito da China pelos mercados mundiais. Donald Trump disse que mais de 75 países contactaram representantes norte-americanos para discutir e negociar acordos após a implementação das tarifas recíprocas globais, antes de estas terem sido suspensas por 90 dias. No entanto, a China continua a recusar-se a envolver em qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos, de acordo com o presidente norte-americano Donald Trump. Já temos 13 horas mais 45 minutos. Vamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. A começar pela movimentação aérea, temos neste momento os 2 aparelhos da TAP que já deixaram os aeroportos de São Vicente e também da Praia em direção ao aeroporto de Lisboa, como normalmente costuma acontecer a esta hora. Neste momento, o aparelho que partiu de São Vicente, aliás, partiu do Sal e vai aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 40 minutos, o aparelho da TAP que partiu da Ilha do Sal. Um pouco mais à frente está uma outra aeronave também da TAP que partiu de São Vicente, vai aterrar em Lisboa às 6 horas e 33 minutos. Mais adiantado está o avião que partiu da Praia e também deve aterrar por volta das 6 horas e 33 minutos, conforme indicações que temos aqui na nossa tela. Novidade é a chegada daqui a pouco na praia do aparelho da Guarda Costeira que acabou de cruzar os céus de São Nicolau. Este aparelho que veio dos Estados Unidos, fez uma escala na ilha de Terceiro, no arquipélago dos Açores, e já cruzou a ilha de São Nicolau e deve aterrar na praia daqui a 50 minutos, sensivelmente, tanto o aparelho que vem com registro D4CCL, o avião que vai operar para a Guarda Costeira. Em relação à movimentação marítima, neste momento o movimento não é muito expressivo. O Interilha chegou a Tarrafal de São Nicolau há instantes. O navio Dona Tututa está a aproximar-se do Porto Grande em São Vicente, está bem perto mesmo do Porto Grande em São Vicente, e na região sul temos no Porto da Praia a deixar o porto um navio de cruzeiro que é o World Travel, partiu do Porto da Praia, vem em direção ao Porto de Las Palmas, em Gran Canária, mas continua atracado no Porto da Praia um outro cruzeiro bem maior, o Main Chief, que está aí no Porto da Praia. Mais a sul está a navegar neste momento o navio oceanográfico Meteor, que partiu do sul do Fogo e vem em direção à ilha de Santiago. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca para esta sexta-feira, 11 de abril. O sol despontou às 6 horas 22 minutos mais 15 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 47 minutos e 41 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, vai se pôr pelo leste às 17 horas e 49 minutos. A primeira baixa-mar do dia foi às 11 horas e 14 minutos e a seguinte será às 23h43 e a primeira pré-bar será às 5 horas e 23 minutos e a seguinte às 17h33. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 22 horas e 51 minutos até às 24 horas e 51 minutos. Para amanhã sábado, a primeira baixa-mar será às 0 horas e 11 minutos e a seguinte às 12 horas mais 19 minutos. E a primeira pré-bar amanhã será às 6 horas e 24 e a seguinte às 18 horas e 34 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 11 horas e 14 minutos até as 13 e 14 minutos, ou então relendo das 23 horas e 31 minutos até às 0 horas e 31 minutos. E tudo dito então neste Jornal da Tarde, vamos recordar os títulos.
Dissemos que o Governo mantém firme o propósito de continuidade da melhoria da mobilidade marítima interilhas. No Parlamento, o CID questionou o Governo sobre os transportes, o MPD enalteceu o crescimento económico e o Governo assegura que tem havido redistribuição da renda. O Primeiro-Ministro responde críticas do PICV sobre os transportes e diz que um navio é melhor que zero. O chefe do Governo reitera que a construção do novo hospital de referência em Santiago será este ano o início da construção. Continua a guerra de tarifas entre a China, com a China impor tarifas de 125% a produtos norte-americanos. As novas taxas norte-americanas a produtos chineses é de 145%. E assim foi o Jornal da Tarde, edição e apresentação do jornalista e editor Anatólio Lima. Informação volta daqui a pouco às 14 com os títulos, com a jornalista Ednea Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.